Tá valendo? Tá valendo. Craquete? Craquete. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo isso daí. Galera, vamos recapitular aqui então o que a gente viu na outra aula, beleza? Repouso e movimento, lembrando que cinemática, a gente é a parte do estudo do movimento, desprezando o que acontece nesse movimento. O que ocorre esse movimento? Se tem alguma força quântica em cima dele. Repouso. O corpo está em repouso quando a sua posição em relação ao referencial muda no decorrer do tempo. Então vamos lembrar lá. Se eu tenho uma referência, através dessa referência, o movimento, o móvel está parado, está em repouso. Como é que eu vou descobrir isso daí? Nesse caso, igual vocês estão aí me assistindo agora, vocês estão aí sentados, eu estou aqui parado. A referência que eu tenho é de vocês aí sentados. Nesse momento, eu estou em repouso. Agora, se eu começo a movimentar, igual vocês vão ver bastante no vídeo, eu me movimentando, que eu não consigo parar quieto, eu estou nesse momento em movimento. Então, a diferença de repouso e movimento depende inteiramente da nossa referência, do nosso referencial. Tanto é que eu grifei o referencial aqui no repouso e no movimento também. Então, a partir da nossa referência que eu vou conseguir identificar se o meu móvel está em movimento ou em repouso. Beleza? Coloquei para vocês aquele ônibus mostrando aqui. Então, para ficar mais fácil para identificar, se eu pegar esse cidadão aqui, ele está observando o ônibus ele parece que está em movimento. Referente a esse cidadão, o ônibus realmente ele está em movimento. Concordo? Agora, tem esse casal aqui dentro. Referência, esse casal, observando esse rapaz sentado, o ônibus está em movimento. Para esse casal, na verdade, pegando a referência deles, esse rapaz ele se encontra em movimento, porque o ônibus ele vai passar e a noção que ela vai ter é como se ele estivesse passando. Então, meu ponto de referência muda, correto? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Agora está todo mundo aqui dentro do mesmo barco. Eu tenho as duas pessoas referente ao motorista que está andando junto. Se eu pegar essas pessoas e colocar como a minha referência o próprio ônibus, eles estariam em repouso ou em movimento? Em repouso. A minha referência é o ônibus. Eu estou dentro do ônibus. Para todos os efeitos, eu estou em repouso. Certo aí? Deu para poder entender? Vou passar. Depois a gente vai tirar as dúvidas para vocês entenderem que o nosso tempo hoje é curto. Aí eu coloquei para vocês a respeito da tirinha da turma da Mônica para vocês terem mais ou menos uma noção. Então nós colocamos lá o Cascão sentado não, em pé em cima de um skate e o Cebolinho observando. O Cebolinho faz uma indagação para ele: poxa, Cascão, você sabia que é proibido andar de skate aqui no parque? O Cascão fala: não é eu que estou andando, é o skate. A afirmação do Cascão está correta. Vamos tentar identificar o porquê. O Cascão lá na tirinha, enquanto se movimenta em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Volta lá. O Cascão está em cima do skate. A pergunta que fez: ele está em movimento em relação ao skate e em relação ao amigo Cebolinha. Enquanto se movimenta em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Vocês acham que é verdadeiro? Em relação ao skate e em relação ao amigo Cebolinha, o Cascão ele está em movimento? Se a gente for analisar em relação ao Cebolinha, ele está em movimento. Mas em relação ao skate, não. Ele não está em movimento, porque ele está em cima do skate. Correto? Passa lá. O Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Foi o que a gente acabou de falar agora. Em relação ao skate, ele encontra-se em repouso. Em relação ao Cebolinha que está observando ele vindo com o skate, ele está em movimento. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, aí o cara deu aquela viajada, certo? Bora tentar entender aqui então. Aí eu expliquei para vocês o seguinte: a ACM está acontecendo em alguma porção do globo terrestre
a cena está acontecendo dentro de alguma posição do globo terrestre. E o cara, sei lá, está sentado num satélite aqui, não sei, parecendo mais um morcego que tem um satélite, uma borboleta. Mas ele está aqui, ó, o meu ponto de referência, observando aquela tirinha, é do lado de fora da Terra, fora do eixo da Terra. Por que ele jamais pode estar em repouso, galera? Porque a Terra está em constante movimento. Existem dois movimentos da Terra, lembra lá? Rotação e translação. Então, para todos os efeitos, quem observa a Terra do lado de fora pode confirmar que não só eu que estou aqui parado e quem está filmando eu ali agora, Carrisco, estamos em movimento. Se a gente for comparar o referencial fixo fora da Terra, é como se tivesse um astronauta lá em cima nos observando da estação espacial, certo? Vamos passar lá para frente então. Falei com vocês sobre a trajetória. Trajetória é um corpo em movimento e pode ser definida como uma linha formada por todos os pontos que esse corpo passa. A trajetória também depende do referencial, da referência em si. Distância percorrida. A distância percorrida, o espaço percorrido, é a medida sobre a trajetória descrita no movimento e seu valor depende da trajetória, do tamanho da trajetória. Aí vocês tiveram uma duvidazinha simples entre deslocamento e distância percorrida. Nós vamos conseguir chegar a essa diferença, certo? O deslocamento escalar ou variação, o deslocamento escalar ou a variação de posição é a diferença entre os passos relativos às posições finais e iniciais. Aí nós colocamos aqui, ó, variação sobre posição final menos a posição inicial. Isso que vai delimitar o meu deslocamento entre o ponto inicial e o ponto final. Esse pedaço é considerado de deslocamento, certo? É considerado de deslocamento. Desculpa, gente, que às vezes eu olho muito para o projetor, mas eu estou olhando para o lugar errado. É tudo questão de costume. Então, para a gente entender novamente, o deslocamento é a variação entre a minha posição final e a minha posição inicial. A trajetória é o percurso que eu vou fazer até me deslocar do meu momento inicial até o meu momento final. Por isso que às vezes a trajetória ela pode ser um valor maior do que o meu deslocamento. Eu tinha explicado para vocês isso. Vamos passar para frente para a gente conseguir entender isso daí. Beleza? Então bora lá. Aí eu expliquei para vocês a respeito de um cálculo básico de deslocamento. Nós concluímos que na cinemática nós precisamos de ter a nossa, vou colocar ref para vocês entenderem que é referência, correto? Nós temos a nossa referência e nós temos a nossa trajetória. A trajetória nesse caso, ele está partindo da esquerda para a direita. Então, a partir do meu referencial, eu consigo entender que, à medida que eu avanço, eu estou progredindo. Então, eu estou indo à frente do meu ponto referencial. Aí você pergunta assim, poxa, mas está menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, certo? É porque eu adotei a minha referência nesse ponto e o meu móvel, no caso o ciclista, ele está partindo por trás da minha referência. Então, para todos os efeitos, ele se torna negativo. Não quer dizer que o negativo, nesse caso do deslocamento escalar, vai considerar positivo quando nós substituímos a nossa fórmula. Lembra lá, ΔS, que é o deslocamento escalar, que é a variação da minha posição inicial, ele iniciou no menos 4 e terminou no 3. Então aqui é o meu SO e aqui é o meu S. Está dando para chegar aí? Vocês estão aqui? Meu
posição inicial. Lembra lá? Deslocamento escalar é a posição final menos a inicial? Então bora lá. Peguei o 3 da minha posição final e diminuí pela minha posição inicial. Menos com menos, mais 3 mais 4, 7. Prova real. Se eu estou nesse ponto aqui, e já que eu já tenho uma grandeza aqui, grandeza escalar, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é porque o referencial está zero, que quer dizer que ele não é contato. Para todos os efeitos, eu andei 7 quilômetros. O meu deslocamento foi de 7 quilômetros. Deu para entender? Isso eu expliquei para vocês. A referência é o zero, mas no enunciado, no caso, ele partiu do menos 4 e foi até o 3. Para todos os efeitos, a nossa trajetória ela está progredindo. Estou saindo do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e... Foi. Tá. Se fosse considerar que o meu ponto inicial é esse menos 4 e ele estaria voltando, então eu estou fazendo regresso, porque eu estou pegando do meu ponto, referência, e estou voltando. Beleza? A gente vai entender um pouquinho mais na frente, galera. Porque a gente vai explicando aqui, depois vocês vão tirar um pouco da dúvida. Caraca, é esquisito demais isso aqui. Deslocamento barra distância percorrida. A gente vai conseguir identificar realmente a situação. Então, bora lá. Para algumas pessoas que não identificaram na primeira aula, não conseguiram entender, nós vamos entender aqui agora. Supõe-se que o ciclista sai do ponto A e ele vai em direção à trajetória. Ele percorreu dos 200 metros até 1.200 e depois de 1.200 metros ele percorreu mais um caminho de até os 800 metros. Aí eu falei com vocês, lembra lá que geralmente, se a gente for pegar aqui ó, a referência, vamos colocar aqui, ele partiu de um ponto zero. Mas para todos os efeitos, considera-se que ele está a 200 metros do meu ponto referencial. Ele está a 200 metros. Ele está a 200 metros do ponto referencial, deu uma paradinha para poder tomar uma água e resolveu partir para um outro percurso. Então ele começa a partir dos 200 metros. Ele vai percorrer até 1.200 metros e depois ele volta. Se a gente for analisar o deslocamento, se a gente for analisar o deslocamento, vocês acham que ele deslocou quanto? Ele foi aqui e voltou. É esse o deslocamento dele? Não. O deslocamento não interessa a distância percorrida, ele interessa só o meu ponto inicial, o SO, e o meu final. Beleza aí? Nesse caso, a distância percorrida foi superior à distância ao deslocamento. Por quê? Nesse caso, para o trajeto, aí eu tenho que contabilizar tanto a minha ida quanto a minha volta. Se a gente fosse analisar aqui a quantidade que ele percorreu nesse enunciado, a gente colocaria aqui de 200 metros a 1.200 metros, ele percorreu quanto? 1.000 metros, porque ele partiu do 200 e parou em 1.200. Então, a diferença de 200 para 1.200 é 1.000. Se eu peguei de 1.200, esqueci alguma coisa ali atrás, eu vou voltar para buscar. Ele pegou 1.200 e voltou para 800, 800 para 1.200, ele andou mais 400 metros. Para todos os efeitos, a distância que ele percorreu foi 1.400 metros. Mas aí, qual que é a distância que ele se deslocou? Para todos os efeitos, ele começou em 200 e terminou em 800. Se a gente for comparar o final menos o inicial, é só a gente colocar na fórmula. Delta S, S menos SO.
dar 600 metros. Olha que interessante, o camarada percorreu 1.400 metros para se deslocar somente 600 metros. Então, para todos os efeitos, o meu deslocamento escalar, ele só equivale ao ponto de partida e ao meu ponto de chegada, independente do trajeto percorrido. Foi o que eu tinha dado exemplo para vocês. Você está na sua residência, você sai da sua residência, o trajeto que você vai vir para a prova, independe. Você vai ter lá sua casa, um referencial 0, e a gente chegar na prova aqui, vai ter tem 200 metros. Só que se a gente for analisar de 0 para 200 metros, se eu fosse colocar em linha reta, beleza. Mas o meu trajeto, eu moro lá no Zaru, aí eu quero descer na Vila Esperança, que eu vou buscar um amigo meu, e depois eu vou vir para o cursinho, o seu trajeto percorrido foi longo. Mas se você vê o deslocamento da distância realmente existente, da referência de um ponto para outro, foi menor. Então de 0 a 200 metros. Seria besteira, né? Como o pessoal fala assim, poxa, mas por que você mora tão perto e você anda tão longe? Aí é outra situação. Beleza, gente? Distância percorrida não é a mesma coisa de deslocamento, tá? Distância percorrida é todo o trajeto percorrido. Deslocamento é só inicial, ponto final. Por que às vezes a gente faz assim? Acontece da gente saber, vamos colocar aqui, eu sei que daqui de Nanuca a Serra dos Aimorés são 15 quilômetros, mas aí para mim chegar em Serra aconteceu um problema lá na estrada principal, eu pego um atalho, eu vou chegar de qualquer forma no meu ponto final, mas a gente sabe que a distância do deslocamento é mais ou menos em torno de 15 quilômetros. Eu percorri um trajeto maior, mas o deslocamento em si, que eu saí do meu ponto inicial para o meu ponto final, foi de 15 quilômetros. Para a física, é assim que funciona. Tá beleza aí? Uhum. A gente fica meio perdido, não sei o que Então aqui, galera, ó, é o que eu tinha acabado de falar com vocês agora. Se eu estou aqui no ponto A e quero me deslocar para o ponto D, mas não tem como eu fazer de A para D, eu teria que dar uma volta. Então eu pego B, C e D. Para todos os efeitos, o meu deslocamento entre o ponto A e o ponto D é 7 metros. A distância percorrida foi maior, 10, 5 e 5. Eu percorri 20 metros para me deslocar apenas 7 metros do meu ponto de referência. Entendeu aí? Distância, deslocamento. Beleza? Tanto é que eu coloquei certo ou errado aqui. Ó. Se um objeto percorreu o caminho A, B, C, D e A, seu deslocamento será 0? Para todos os efeitos da física, sim. Porque o meu ponto de referencial é A. Meu ponto inicial é A. Eu vou me deslocar para B, para C, para D e depois eu vou voltar para o meu ponto de origem. Então o meu S será o quê? O A também. Se o meu inicial foi 0 e o meu final foi 0, para todos os efeitos é nulo. Ok? Deu para entender aqui? Bora passar para frente para a gente tentar fazer um exercíciozinho. Isso aqui eu expliquei para vocês em sala lá naquela hora e muita gente não entendeu. Então aqui no quadro vai ficar mais fácil para a gente entender. Um móvel parte do quilômetro 50. Eu tenho meu ponto de referencial, 0. Eu tenho uma trajetória. Deixa eu ver se está bem. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60. Eu estou progredindo, certo? Até o quilômetro 60 quilômetros. Por que é interessante de se estar observando? Se do meu ponto referencial eu estou indo para frente, é progressivo, ou seja, vai ser positivo. Se eu estiver no meu ponto referencial, ou de acordo com o meu ponto referencial, vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, igual na escala iniciada, 50 km. Eu identifico que esse corpo está regredindo, ele vem sendo
sinal negativo, porque eu estou regredindo ao meu ponto de origem. Então, bora entender aqui. 50 km, eu parti dos 50 km, ando até os 60 km. Depois de 60 km eu parei, ele volta para o 32. Então, é mais ou menos parecido com aquele outro. Eu venho até os 50 e depois eu retorno até os 32 km. Até o quilômetro 32. Beleza? O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são respectivamente. Então, ele quer o deslocamento escalar e ele quer a distância efetivamente percorrida. Ele quer saber a distância que eu percorri e o quanto eu me desloquei. Então, vou apagar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Se eu partir dos 50 para os 60, eu andei quantos quilômetros? 10 quilômetros, concorda? 50 para 60, eu andei 10 quilômetros. Só que de 60 quilômetros, eu regredi para 32. Então, de 60 para 32, seriam quantos quilômetros? 28 quilômetros, correto? Só que eu estava nos 60 e eu regredi. Se eu regredi, negativo. Distância efetivamente percorrida, ela é o quê? Não é a distância? Não é a somatória das minhas distâncias? Nesse caso, é o negativo, não quer dizer que eu vou chegar a menos 28 com mais 10 e colocar aqui menos 18. Sabe por quê, gente? Porque se eu estou percorrendo uma distância, dependendo de eu progredir e regredir, eu percorri aquela distância. Eu andei aquela distância. Se a gente anda essa distância, para todos os efeitos, a distância percorrida sempre vai ser positiva. Então, se eu tenho um sinal negativo aqui, com positivo, para todo positivo. Então, nesse caso aqui, em vez de ser menos 18, a distância total percorrida foi 38 quilômetros. Deu para entender? Eu andei de 50 a 60 quilômetros. Depois eu peguei minha bicicletinha e voltei até o quilômetro 32. Então eu andei 10 quilômetros e depois andei mais 18 quilômetros. 28 quilômetros. Então, para todos os efeitos, os 10 que eu andei contabilizam e os 28 que eu retornei também contabilizam. A minha distância total percorrida foi 38 quilômetros. Agora, bora ver o deslocamento escalar e a distância. O deslocamento escalar, perdão. Deslocamento escalar, a gente despreza a distância percorrida e só analisa quem? Vou colocar aqui embaixo para a galera ver. Lembra lá? Distância escalar, deslocamento, quer dizer, deslocamento é ΔS sobre igual a final menos inicial, correto? Para todos os efeitos no enunciado, eu comecei no quilômetro 50 e terminei no quilômetro 32. Foi. Então, galera, olha só, deslocamento é ΔS, está parecendo mais um A, né? Mas é a letra fêmea, tá? Vocês me desculpem. O ΔS, que é igual a minha posição final menos inicial. Lembra lá que deslocamento, eu desprezo toda a minha trajetória, toda a minha distância percorrida, eu só vou levar em conta o meu início e o meu final. Se eu tenho o final 32 km, que foi o que eu regredi, e o início eu comecei no quilômetro 50, quer dizer que eu me desloquei menos 18 km. Esse menos quer dizer que eu voltei mais próximo do meu ponto de referência, que seria o zero. Se eu comecei do zero e andei até os 50 km, depois eu voltei mais 60 e depois eu voltei para 32, quer dizer que eu regredi. Para todos os efeitos, eu não considero o zero na resolução, porque ele parte do quilômetro 50, mas o zero ele permanece como minha referência. Então, esse movimento
que ele fez esse móvel, esse movimento do móvel, aqui no caso, esse movimento uniforme, ele foi regressivo, porque ele retornou para próximo do meu ponto de origem, beleza? Então, quando eu tenho um movimento que ele regressa próximo ao ponto de origem, ele é um movimento regressivo, beleza? Então tá bom, vou apagar, hein? Depois a gente tira mais dúvidas para a galera. Bora lá. Então aí eu expliquei para vocês que velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Por isso que a velocidade ela é dada por quilômetro por hora ou metro por segundo. É essa a razão. O deslocamento é dado em metros ou quilômetros e o tempo em segundo ou hora. Quilômetro por hora é muito utilizado aqui no nosso país. Metro por segundo é o sistema internacional. Vai acontecer de enunciado falar quilômetro por hora, metro por segundo, ou até mesmo falar às vezes quilômetro por minuto ou metro por minuto. Aí depois a gente vai ter aquela regrinha básica lá de transformação. Aqui foi uma resolução básica que eu já tinha colocado para vocês entenderem um pouco o que é a velocidade média. Então a velocidade média escalar, ela funciona assim. Esse camarada perdido, piloto de uma Ferrari, foi fazer um grande prêmio do Pará. De Belém para Mosqueiro, ele saiu a 9h45, que foi o seu tempo inicial, ou seja, 9h45 exato do relógio, ele sai. A posição, olha a referência dele. Belém. Para ele, Belém é contabilizado como a referência. Nesse caso, a posição inicial dele é 0. Ele vai se deslocar até Mosqueiro. Aí supõe-se que ele chegou em Mosqueiro às 10h30 e ele andou 75 km. Se a gente for avaliar o deslocamento escalar desse camarada, foi 75. Porque se eu pegar o ΔS e colocar a posição final menos a inicial, é 75 menos 0. O 0 nesse caso é desprezível. Então 75, ok? Foi o deslocamento. Agora vamos para a variação de tempo. Ele saiu às 9h45 e chegou às 10h30. Para todos os efeitos, eu preciso alinhar se é hora em quilômetro, então ele vai ficar em quilômetro por hora. Beleza? 9h45. Se a gente for colocar 9h45, daria errado, porque aqui são 9h45 minutos. Eu preciso de transformar esses 45 minutos em hora. Se eu pegar 45 minutos, vai equivaler a quanto? Dividido por 60. Por quê? 60 minutos é igual a 1 hora. Então aqui eu tenho 45 minutos. Quanto que valeria? Entendeu aí agora? É meio que uma regra de 3. Então 45 dividido por 60, eu achei aqui, ó, 0,75. Então 0,75 hora. Beleza? O que eu fiz? Eu somei 9, que é 9 horas, mais o 0,75. Esse é o meu tempo final, meu tempo inicial, perdão. O tempo final é 10 horas e 30 minutos. Mas aqui ficou fácil. Se a gente pegar 30 dividido por 60, vai ficar 0,5. Eu peguei o 10 mais 0,5. Então aqui eu tenho 10,5 que representa 10,5 e 9,75 que representa 9,45. Se eu pegar aqui 10,5 menos 9,75, eu vou achar quanto? E aí? Para dar 100 km. 0,75 dividido por 75, 100 km por hora. Então a velocidade média que ele saiu da posição final até chegar aqui foi 100 km por hora. Foi o tempo exato para ele conseguir percorrer 75 km.
nesse trajeto, ok? Então essa velocidade média. Então lembra, galera, é super importante. Poderia acontecer dele dar quilômetro por hora e pedir para a gente achar a velocidade média escalar em metros por segundo. Nesse caso, eu teria que transformar o quilômetro por hora em metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Lembra da regrinha básica lá do 3,6? Aí tem gente que pergunta, por que o 3,6? Metro por segundo, quilômetro por hora. Beleza? Quantos segundos tem dentro de uma hora? 3.600 segundos. Certo? E aqui, o metro por quilômetro, 1000. 36 dividido por 10, 3,6. Esse é o segredo da razão. Então, nesse caso, se eu for transformar metros por segundo para quilômetro, eu teria que fazer o quê? Multiplicar. E se eu fosse transformar quilômetro? Perdão. Não é isso mesmo. Metro por segundo eu multiplico, quilômetro por metro eu divido. Beleza? Ai, caramba. Mas, deixa eu molar o paladar aqui. Vai. Beleza, então, gente, agora só. Vamos pegar aqui uma outra questão. A Universidade Estadual de Londrina, ela colocou assim: em 1984, o navegador M. Crink, ou Crink, faz um leite maravilha, atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa árdua, quanto foi a velocidade média dele? Aí ele pede lá em quilômetro por hora, beleza? 100 km por hora, então a gente tem aqui, ó, velocidade média é deslocamento sobre delta tempo, certo? Se eu preciso dele em quilômetro por hora, eu já tenho o quilômetro, eu preciso descobrir a hora, beleza? Ele me deu que ele percorreu 7.000 quilômetros. Então, se a gente for analisar da distância inicial dele até a final, que foi que ele percorreu 7.000 quilômetros, então o deslocamento foi de 7.000 quilômetros, certo? Ele fala que o tempo aproximado foi 100 dias, só que está em dias, não está em hora. Aí nós fazemos aquela velha transformação. Um dia tem quantas horas? 24. Se são 100 dias, então é 100 vezes 24, que dá 2.400 horas. Agora sim, eu consegui transformar 100 dias em hora. 2.400. Se eu pegar 7.000 e dividir por 2.400, daria quanto aí? Vocês fazem a continha na calculadora e vocês vêm e descobrem o valor. Vai dar 2,9. Tira a prova real aí. Beleza? Entendeu? A física em si é a gente tentar pegar o máximo de informações possíveis e começar a substituir nas fórmulas e desmembrar as fórmulas. Quilômetro por hora. Se ele tivesse pedido para a gente achar o enunciado em metro por segundo, a gente teria que transformar o quilômetro para metro e os 100 dias para segundo, ok? Daria um número muito grande, mas seria a forma correta de se fazer. Beleza aí, galera? Então bora para o próximo. Aí eu coloquei um outro aqui para a gente ter mais ou menos uma noção, beleza? Então bora lá. Camarada motorista deseja fazer uma viagem de 230 km em 2 horas e meia. Se na primeira hora ele viajar com velocidade média de
80 km por hora, a velocidade média no restante do percurso, deve ser de, vamos lembrar lá, olha os enunciados aqui, ver se eu consigo aqui, vou tampar vocês um pouco aqui, só que eu consegui escrever. Ele me deu a informação de 230 km, ele me deu a informação de 2,5 horas, que é o que ele pretende. Na primeira, ele viajou com a velocidade média de 80 km por hora, num tempo aproximado de 1 hora. Beleza aí, galera? Olha que interessante. Se ele andou numa velocidade constante de 80 km por hora em 1 hora, olha a razão aí, 80 km por hora. Quer dizer que o deslocamento dele, nesse sentido, se a gente for colocar até mesmo na função, eu sei que ele deslocou 80 km na primeira parte. Qual que é a velocidade média no restante do percurso? Se eu tinha 230 km no total e na primeira parte ele rodou 80 km, então nesse aspecto aí eu tenho que considerar o quê? 150 km, porque é 230 menos os 80 km da primeira parte. Essa aqui seria a minha segunda parte. Resta 150 km para mim continuar o meu trajeto completo. Beleza? Ele quer saber a velocidade média. Deixa eu apagar aqui que já me deram uma situação aqui para dar. Entenderam aqui essa primeira parte? O motorista deseja fazer uma viagem de 230 km em 2 horas e meia. A primeira hora ele viajar na velocidade média de 80 km por hora. Então na primeira hora ele viajou a velocidade média de 80. Quanto que ele percorreu? 80 km por hora. Se a gente for colocar na fórmula, a gente vai achar 80 km por hora, mas aqui a gente usou a lógica. É importante vocês entenderem o que realmente acontece. 80 km em 1 hora, ele percorreu 80. O total é 230. Eu quero saber a velocidade média que ele precisa fazer, atingir, para poder conseguir terminar o percurso dentro da hora estimada. 80 menos os 230, nós achamos os 150 km. Ok? Continua enunciado. Olha aí. Beleza? Então vou escrever aqui de novo para vocês. O primeiro momento, ele andou 80 km. No segundo momento, ele precisa percorrer ainda 150 km. Ok? Então ele quer saber a velocidade média. Velocidade média. Então bora colocar aqui, ó. Se a gente fosse colocar no ΔS, se a gente for colocar aqui no meu ΔS, vamos colocar aqui a minha final, 230 km, menos o ponto, nesse caso, é o ponto que eu vou considerar de partida, que foi o que eu achei meus 80 km. 80, ok? A variação de tempo seria 2 horas e meia menos 1 hora. Tenta entender aqui, galera. No primeiro momento, velocidade média, tá? No primeiro momento, descobriu-se que ele tinha andado 80 km, e aqui nós estamos calculando a velocidade média do segundo momento.
primeiro momento eu andei 80 km por hora, então eu considero que no segundo momento, a minha posição inicial é 80. E a minha posição final, que é o percurso que ele pretende correr, é 230. Da mesma coisa o tempo. O tempo inicial é 1 hora. O tempo final é 2 horas e meia, que é o que ele pretende andar para chegar aos 230 km de percurso. Se a gente for substituir isso aqui, então dá 230 menos 80, 150 km. 2,5 menos 1, 1,5. Velocidade média. Divido o meu deslocamento pelo meu tempo. Então a velocidade média, nesse caso, daria 100 km por hora. Lembrando que aqui está em hora e aqui em cima está em quilômetro. Ok? Então aqui a resposta seria AC. Recapitulando, ele vai fazer uma viagem. Na primeira hora de viagem, ele andou numa velocidade de 80 km por hora. O deslocamento, se ele andou numa velocidade constante a 80 km por hora, quer dizer que em 1 hora ele vai percorrer 80 km. Ok? Percorreu 80 km. Agora ele quer saber o segundo instante, ele quer saber a velocidade média no restante do percurso, para que ele consiga completar 230 km em 2 horas e meia. 230 km é a minha posição final, eu pretendo chegar. Nesse caso aqui, a minha posição inicial vai ser contada a partir dos 80 km, que foi o que ele tinha atingido no primeiro instante. Então, 230 menos 80 vai ser o deslocamento escalar que ele precisa para alcançar até a posição de 230. Da mesma forma, é a alteração do tempo. Se o meu tempo, eu já andei, me locomovi durante o tempo de 1 hora, quer dizer que a partir daquele tempo lá, o meu inicial, eu vou até o tempo final, que é 2 horas e meia. Então, de 2 horas e meia para 1 hora que eu já percorri, vai faltar apenas 1 hora e meia. Se eu pegar os 150 dividido por 1,5, vai dar 100 km por hora. Ou seja, para ele completar 230 km em 2 horas e meia, no primeiro instante ele vai andar 80 km por hora, no segundo instante ele vai ter que andar a 100 km por hora. Bora. Bom, agora ficou da hora. Tá, bora lá. É porque ali só está em vermelho. E agora foi? Foi. Foi? Certeza. Outra parte, galera, bora lá. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 14 vagões desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Já temos a nossa primeira variável. Aqui ele coloca velocidade igual a 10 metros por segundo. Beleza? Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, para todos os efeitos, ele está considerando os 14 vagões e mais a locomotiva. Então, ao total, o trem inteiro são 15. Cada um 12 metros. Se a gente pegar então 15 vagões, né, junto com a locomotiva, vezes 12 metros, nós vamos ter 180 metros. Beleza? Isso aí é o nosso trem. Aí ele pergunta: quanto tempo a locomotiva, junto com o trem, demorará para atravessar o viaduto com 200 metros de comprimento? Se a gente pegar o viaduto, ó, tá parecendo mais uma pena de circo, mas vocês vão entender, galera. Ele tem 200 metros, certo? Mas eu não posso desprezar o tamanho do trem, porque ele tem o trenzinho que está chegando aqui. Ele tem 180 metros. Então o tempo, olha só, quanto tempo ela demorará para atravessar? Eu preciso o tempo
tempo que vai demorar o trem inteiro a atravessar. Então, nesse aspecto aí, eu preciso de considerar esses 180 metros e os 200 metros do viaduto. 200 mais 180 dá 380 metros. Ok? Então, é isso aqui que eu tenho que considerar. Beleza? Lembra lá? Velocidade média é igual a variação da posição menos a variação do tempo. Beleza? Se a gente for pegar a fórmula, vai dar S menos SO e aqui T menos TO. Beleza? O meu tempo inicial nesse caso, eu coloco que ele é zero. Aqui eu vou ter a minha variação entre posição inicial e posição final. A posição inicial também é zero, porque eu estou considerando só a passagem. 380 metros vai ser meu S. E o meu T é o que eu quero achar, galera. O VM, ele já me deu. Olha aqui. A minha velocidade constante, a minha velocidade média é 10 metros. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplico cruzado. Então, o tempo, nesse caso, vai ser a mesma coisa de sobre a minha velocidade. Nesse caso aqui, eu considero 380, como nós vimos em cima, certo? Então, bora lá. 380 metros dividido por 10 metros por segundo, quer dizer que o tempo que o trem andando naquela velocidade demoraria para poder fazer todo o percurso, contando o tamanho do trem, seria de 38 segundos. Pegou aí, gente? Considerei o tamanho do trem com viaduto, 380 metros. Vai ser todo o espaço a ser percorrido, a ser deslocado. A minha velocidade já foi dada. O tempo ele quer saber. Para todos os efeitos, eu não tenho um tempo inicial. Eu só quero saber o meu tempo final. Então, o tempo final, o tempo inicial, eu desprezo, é zero. Então, T, se a gente multiplicando, aí é matemática pura, hein, galera? Fiz a troca das variáveis. Então, T é a mesma coisa que o meu deslocamento sobre a minha velocidade. Como a velocidade já está em metros por segundo e o meu deslocamento está em metros, eu já achei em segundos. Pode acontecer da gente ter que transformar aquela velocidade se ela estivesse em km por hora. Beleza? Isso aqui deu para entender? Show. Então bora para frente. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente tira, tá? Por que nessa parte de física é um pouco chatinho? Porque a física em si não é você gravar 100% fórmula, é você tentar enxergar a lógica do problema. Aí fica mais fácil de vocês conseguirem resolver o enunciado. Galera, olha só. Esse aqui é básico, porque ele pergunta distância total percorrida. Então aqui não é deslocamento, é distância. Então aqui é questão de lógica. Bora lá. Qual será a distância total percorrida por um automóvel que parte, gente, de um hotel? Qual não é um hotel? De um hotel. Ele vai partir do hotel e até uma fazendinha. O hotel ele está no quilômetro 78. A posição do hotel ao meu referência, ao meu ponto referencial, que é zero aqui, ele está no quilômetro 78. O cara vem lá, no automóvel, táxi, ou Uber, ou Ovo, não sei, desse jeito que vocês querem, pega os hóspedes desse hotel e leva
quilômetro 127. Então, quer dizer que a fazendinha aqui está no quilômetro 127, comparado ao meu referente, 0 km. Para todos os efeitos, ele saiu do quilômetro 78 para 127. Ele percorreu. Só que depois ele retorna ao local de saída. Ele vai retornar de novo para o hotel. Qual a distância percorrida? Galera, isso aqui é simples. 127 km. Se a gente fosse analisar aqui, olha um exemplo claro, prático aqui. Se for considerar o meu deslocamento, aqui seria nulo, porque minha posição inicial é essa, ele só vem entregar a galera e volta para a posição final. Nesse caso, meu deslocamento ele é nulo, mas a distância percorrida ela é positiva. Como é que nós vamos descobrir? Se eu andei do quilômetro 78 até o 127, então quantos quilômetros esse camarada rodou? 127 menos 78 dá quantos quilômetros aí? Faz as cálculos aí. Se eu não me engano, dá 49 quilômetros. 49 quilômetros. É isso mesmo? 49 quilômetros. Então ele percorreu até a fazenda 49 quilômetros. Só que ele retornou. Se ele retornou, quer dizer que ele andou 49 quilômetros e ele voltou 49. Lembra que distância total percorrida é todo o trajeto que eu fiz do meu ponto inicial até o meu ponto final. Então aqui, se eu andei 49 e voltei 49, eu conto 49 como positivo e não como negativo. Não quer dizer que eu vim 49 e depois eu regredi 49. A distância total percorrida leva em consideração todo o trajeto. Eu fiz um trajeto do ponto A, vim para o ponto B, vim no ponto C, vim no ponto D e voltei para o ponto A. A distância percorrida vai levar em conta todo esse trajeto que eu fiz até o meu ponto final. Então, para todos os efeitos, a distância total percorrida pelo automóvel que partiu do hotel, foi lá levar os hóspedes e voltou, foi de 49 mais 49, que dá 98 quilômetros. Deu para entender? 98 quilômetros por quê? O trajeto que ele fez até o hotel foi de 49 quilômetros e o mesmo percurso que ele fez, ele utilizou para poder voltar. Então, para todos os efeitos, toda a distância percorrida ela é somada, independente se eu progredi até ponto e regressei até tal ponto. Beleza aí, gente? Então deu para entender. Viu distância percorrida, velocidade média e deslocamento escalar. Isso aqui vai ser importante porque quando a gente entrar no movimento uniforme, a gente vai entender o que é um movimento uniforme com velocidade constante e o que é um movimento uniforme com velocidade variável. Beleza? Aí, ó. Dá para ver essa? Qual o deslocamento de um carro que viaja com velocidade escalar média? Velocidade escalar média igual a 80 km por hora durante 1 hora e 15 minutos. O meu tempo, nesse caso, é 1 hora e 15 minutos. Essa aqui, a gente vai interromper só aqui e deixar para vocês resolverem, que é coisa simples. Lembre, velocidade. Rapaz, velocidade média não é igual ao deslocamento sobre tempo. Nesse caso, eu preciso de descobrir o meu deslocamento, certo? Eu tenho uma velocidade e tenho o tempo. Agora não se esqueçam, é 1 hora e 15 minutos. Eu tenho que transformar esse 15 minutos equivalente à hora.
regrinha lá. 15 sobre 60. Vou achar a quantidade. Vou achar a quantidade que equivale, somar mais a minha hora, e aí eu vou ter uma noção de qual que é o deslocamento escalar, lembrando que o deslocamento escalar nesse caso seria velocidade. Opa! Deu para pegar ali, galera? Expressa aqui, ó, como se a gente tivesse um. Deslocamento escalar vai ser a mesma coisa de a minha velocidade média vezes o meu tempo. No caso aqui, o ΔT vai equivaler a 1 hora e 15. Nesse caso, 15 já transformado para a hora. Depois é só multiplicar 80, que é a velocidade, pelo tempo. E eu vou descobrir o deslocamento que o carro fez. Beleza aí? Gente, brigadão. Depois a gente vai continuar com as próximas aulas para a gente terminar o conteúdo. Beleza? Um abraço para todo mundo. Fica com Deus.